E o presidente Lula está no Rio de Janeiro e se reúne daqui a pouco com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e também com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Esse encontro acontece, vamos lembrar, antes da assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia lá no Paraguai, amanhã, sábado. Segundo o Palácio do Planalto, todos os três devem discutir temas da agenda internacional e os próximos passos do acordo, claro, aprovado pelos europeus na semana passada. Depois de mais de 25 anos de negociações, o acordo finalmente vai criar uma zona de livre comércio e vai somar aí um produto interno bruto, um PIB, de 22 trilhões de dólares, segundo as informações dos Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. O acordo comercial entre os blocos também prevê a redução ou eliminação gradual de tarifas de importação e exportação, além do estabelecimento de regras comuns para temas como o comércio de bens industriais e agrícolas e também, claro, investimentos e padrões regulatórios. Vou voltar a falar então com quem entende desse assunto. Conversei contigo, professor Roberto Ibel, economista e professor de Relações Internacionais da SPM, lá na semana passada. Volto a falar sobre esse assunto que voltou a esquentar, já que amanhã nós temos finalmente essa assinatura. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gustavo, todos que estão acompanhando aqui a CNN. Sempre uma satisfação conversar com vocês. Muito obrigado, professor. Olha só, vamos lembrar que o Ibovespa bateu ontem um recorde histórico, fechou acima dos 165 mil pontos. A gente não vê isso desde 4 de dezembro, se eu não me engano, quando o Ibovespa fechou no intradia, na verdade, nesse patamar e caiu aí bruscamente por causa do Flávio Day, né? E aí a gente espera agora, com esse acordo do Mercosul, uma entrada muito grande de euro aqui no Brasil, um fluxo muito grande dessa moeda. Então eu queria entender de você primeiro, para conversar sobre os impactos aqui dentro do Brasil, como que é essa entrada de divisas, como que ela pode impactar na taxa de câmbio, o risco de uma doença holandesa, entre aspas, ou seja, o câmbio valorizado, na verdade, prejudica ainda mais a indústria. Esse risco é real, na sua opinião, professor? Olha, Gustavo, o risco sempre existe, né? Quando você tem um ingresso acima de uma normal, digamos assim, de moeda de divisa estrangeira na economia brasileira, né? Não é apenas a questão da doença holandesa, mas pelo retrospecto até da economia brasileira. Mas eu vejo que esse risco ele é mitigado ou ele é reduzido se a gente olha no longo prazo, porque qual é a questão central aqui? O acordo será assinado agora, neste final de semana, né? Ele precisará ainda passar por um processo de aprovação dos parlamentos nacionais aqui do Mercosul e do Parlamento Europeu, e aí entrar em vigor. Este processo pode levar meses, talvez mais de um ano, para que ele se efetive. Quando ele entrar em vigor, aí sim começa esse influxo maior de investimentos. Não é que não existem investimentos europeus agora e a chegada de euros na economia brasileira agora, mas isso é um processo de longo prazo e que será, digamos assim, a conta-gotas, será por etapas, né? E que será absorvido, então, pelas economias, principalmente aqui do Mercosul, né? E também por setores específicos. Eu não vejo esse risco imediato para a indústria, até pelo contrário, existe dentro dos estudos dos governos nacionais e também da União Europeia e do Mercosul a expectativa de que exista o ingresso de euros para investimentos em inovação, em aumento de produtividade e aumento de competitividade nos dois blocos. Então, eu diminuiria esse risco neste momento. Eu acho que nós temos outros riscos geopolíticos importantes, ao mesmo tempo, que são muito mais significativos do que a celebração desse acordo que finalmente saiu, né, depois de 25 anos. E, professor, falando em cronograma agora, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, já prevê aí que o acordo entre em vigor no segundo semestre. Só que a gente tem aí uma complexidade regulatória gigantesca, tem tramitações ainda nos parlamentos europeus, não é bem simples assim, ainda precisa de uma série de aprovações, tem ainda no radar uma série de entraves. Então, eu queria entender a sua opinião, se esse cronograma é realista ou a gente cria aí no mercado uma expectativa que não se sustenta. Eu diria que é um cronograma de expectativa, né? Um cronograma otimista, digamos assim, que ele entrará em vigor no segundo semestre. A gente tem agora todo um trâmite, né, que passa pelos parlamentos, como eu falei anteriormente. Eu vejo que haverá provavelmente uma discussão muito grande no Parlamento Europeu, em Bruxelas, em Estrasburgo, na França, né? Ou seja,
para que ele entre em vigor de fato no segundo semestre, esses processos deveriam ser cumpridos exatamente dentro do prazo e considerando que sejam aprovados nas instâncias superiores e entrem em operação imediatamente. Então, acho que uma previsão mais realista, talvez no último trimestre deste ano ou no primeiro semestre do ano que vem, como outros colegas analistas e economistas têm colocado. Essa expectativa do segundo semestre não é que ela não é uma expectativa real, mas eu diria ela considera que todas as etapas sejam cumpridas dentro do tempo. E a gente sabe, olhando para o cenário, olhando para declarações, inclusive, de parlamentares europeus contrários ao acordo, a gente sabe que a discussão lá na Europa, ela provavelmente vai levar mais tempo, inclusive alguns parlamentares colocam que podem levar, inclusive, a discussão para as cortes, né, principalmente para as cortes europeias, sobre o futuro do acordo. Professor, tenho perguntado isso para as fontes com quem eu tenho conversado, que é sobre a calma do mercado financeiro em geral com os acontecimentos geopolíticos. E aí eu falo especificamente do ataque dos Estados Unidos na Venezuela. A OPEP, no dia seguinte, fez uma reunião e manteve ali os níveis, não cortou a torneira do petróleo. No dia seguinte, os mercados também estavam calmos. Claro, né? A gente tem as oscilações, mas em geral, quando a gente olha no geral, estava calmo. Então, você considera que o mercado aprendeu a lidar com esses barulhos políticos e está olhando mais para os fundamentos econômicos reais aqui do Brasil ou não? De modo geral, Gustavo, me parece que o mercado entendeu a importância de se olhar para o cenário das relações internacionais, o cenário geopolítico, o próprio papel, né, da diplomacia corporativa dentro das instituições que estão vinculadas ao mercado. Hoje ele é muito grande. Então, nós já temos cada vez mais profissionais no mercado que entendem a importância desses fatos geopolíticos e conseguem já precificar esse risco ou antever possíveis riscos. Isso traz uma imunidade, uma vacina? Não, mas ela consegue mitigar esses impactos e eu tenho percebido esse movimento não apenas aqui no Brasil, em outros países, Estados Unidos, na Europa, a própria China, inclusive, a gente percebe o mercado mais atento às questões geopolíticas. Eu acho que nós temos dois momentos chave, né? O Brexit lá em 2016 e mais recentemente a pandemia em 2020, né? 6 anos atrás, recentemente, mas que são dois movimentos que têm impactos geopolíticos que o mercado parece que aprendeu a lição. E hoje a gente vê, por exemplo, Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial, Organização Mundial do Comércio, enfim, esses grandes fóruns, organizações multilaterais, já apresentando no começo do ano sempre relatórios de risco e temas de relações internacionais que devem estar no horizonte dos operadores do mercado. E eu acredito que isso tem sido cada vez mais internalizado por essas instituições. Falando agora, professor, pegando um pouco do gancho do que você disse, nós temos aí a perspectiva de um PIB conjunto de 22 trilhões de reais com o acordo do Mercosul e a União Europeia. E aí eu quero ver do ponto de vista estratégico se o Mercosul, principalmente o Brasil, ganha mais a se pendurar como um país exportador da economia europeia ou se corre o risco aí de se tornar só um país que exporta muita commodity e com pouco espaço para desenvolver indústria de alta tecnologia aqui no país, principalmente em um momento em que a gente precisa de tecnologia doméstica, com o setor mineral explodindo, enfim, o setor do petróleo também. Professor, como é que você enxerga isso? Eu entendo que o governo brasileiro, e entendo também que os demais governos aqui do Mercosul enxergam esse acordo como mais uma vantagem competitiva, como um acesso a mais um novo mercado, né? De uma maneira priorizada, digamos assim, mas que também é uma leitura, eu diria, realista e estratégica da importância da diversificação de mercados, sobretudo de commodities, ou seja, reduzir uma dependência dos Estados Unidos, reduzir a dependência da China, encontra a União Europeia como uma alternativa, mas também olha para outros mercados asiáticos, como o mercado da Índia, Vietnã, a própria Indonésia, que será a terceira ou quarta maior economia do mundo até 2050, e percebem também que esse acordo sim pode atrair investimentos justamente no setor industrial e nos setores, né, hoje mais competitivos, que são justamente o setor de energia e o setor aí futuramente de terras raras e minerais críticos, que o Brasil tem grande interesse nesse setor econômico, mas que a produção seja no Brasil e também tenha, né, uma relação de, digamos assim, uma relação prioritária com aqueles que hoje investirem nesse campo aqui na economia brasileira.
E aí, antes da gente receber todo esse dinheiro, a gente precisa colocar em prática essas exportações, só que tem algo que pode atrapalhar, professor, e aí eu já estou encaminhando a nossa entrevista para o final, que são as regras muito rígidas, as regras ambientais muito rígidas que a União Europeia pode impor, e aí eu falo principalmente do barulho que a França faz. Isso pode ser, na sua opinião, só uma armadilha protecionista contra o acordo, ou pode ser, na verdade, uma oportunidade para o agro brasileiro se desenvolver mais? O que pesa mais nesses dois âmbitos, professor? Eu entendo que o agro brasileiro hoje já está, né, num caminho de adequação às normas internacionais, até porque isso se coloca como uma vantagem competitiva do agronegócio brasileiro. Agora, a questão do uso de regras ambientais é histórico, né? O uso desse argumento, que é um argumento válido, diga-se de passagem, né? Foi o tema central da COP30 em Belém no ano passado, mas muitos países, principalmente a França, têm utilizado essa narrativa ambiental, não apenas as regras, mas uma narrativa até muitas vezes não tangenciável, digamos assim, para impor uma barreira não tarifária. Então, acho que essa será talvez a grande discussão para a colocação em prática desse acordo Mercosul-União Europeia ao longo deste ano, né? Como isso vai ser tratado de uma perspectiva realista e como será tratado também de uma perspectiva como se fosse uma barreira não tarifária para usar como um mecanismo de protecionismo, né, dos produtores europeus. Muito bem, eu estava com medo aqui, professor, do Lula interromper a sua conversa, porque estava previsto para ele falar 1h da tarde lá no Rio de Janeiro, mas ele viu a entrevista e falou, vou esperar aqui o Gustavo conversar com o professor. Conversei então com Roberto Ibel, economista e professor de Relações Internacionais da ESPM. Sempre um prazer recebê-lo aqui, professor. Obrigado por achar um espacinho na agenda para falar comigo. Uma boa tarde. Obrigado, Gustavo. Uma boa tarde para todos. Abraço.